Em pé como você está, abra sua Bíblia comigo no Evangelho de João, amém? Graças a Deus por esse dia de hoje. Hoje nós estamos realizando o nosso segundo horário do culto, né? Tivemos às 5 da tarde, e não apenas um culto, nós já tivemos 2 cultos hoje, né? Tivemos 2 cultos das crianças, né? Teve um culto também paralelo com o culto às 5 horas, e agora também estamos já realizando o 4º culto, com as crianças, né? E o nosso outro culto aqui. Então são 4 cultos na realidade neste domingo. Também ontem à noite foi muito lindo de ver os nossos jovens reunidos cultuando a Deus, um culto muito precioso, e creio que devia ter perto de uns 100 jovens aqui reunidos numa festa tão linda, os jovens cultuando ao Senhor, amém? Deus abençoe os nossos jovens. Já está marcado para o primeiro sábado de maio o próximo culto dos jovens, é uma vez por mês, e todos os sábados estão eles reunidos nos apriscos, né? Então graças a Deus. Abra sua Bíblia comigo em João capítulo 4, versículo 43. Domingo passado nós começamos uma série de mensagens sobre os milagres no Evangelho de João, milagres esses que nós necessitamos e precisamos na nossa vida. O primeiro milagre narrado por João foi a transformação da água em vinho na cidade de Caná, lá na Galileia, e foi um milagre de mudança, um milagre de transformação. Hoje nós vamos dar sequência aos milagres, né? João escreve 7 milagres, e eu faço uma pergunta: quantos milagres Jesus fez constado nos evangelhos? Nos 4 evangelhos, quantos milagres são narrados? Pode chutar, não tem problema. Nos 4 evangelhos, quantos milagres? Dou-lhe uma, dou-lhe 2, 33. Quem teve no primeiro culto, vamos lá? Quantos? 28? Dou-lhe uma, dou-lhe mais. 35, isso aí, 35 milagres Jesus fez. Mateus, ele narra 20 milagres. Marcos narram 18 milagres. Lucas narram 20 milagres, e João apenas 7. Por quê? Nesses 7 ele selecionou para mostrar realmente que Jesus é o Cristo, é o Messias esperado, bem? E hoje nós vamos então aprender lições práticas da nossa vida, porque nós precisamos também disso que nós vamos ler esse milagre, ok? Esse segundo milagre é um milagre à distância. Vamos ler então João capítulo 4, verso 43, diz assim: depois daqueles dias, ele partiu para a Galileia. O próprio Jesus tinha afirmado que nenhum profeta tem honra em sua própria terra. Quando chegou a Galileia, os galileus deram-lhe boas-vindas, e eles tinham visto tudo o que ele fizera em Jerusalém, por ocasião da festa da Páscoa, pois também haviam estado lá. Verso 46. Mais uma vez ele visitou Caná da Galileia, aonde tinha transformado água em vinho, e havia ali um oficial do rei, cujo filho estava doente em Cafarnaum. Quando ele ouviu falar que Jesus tinha chegado a Galileia, vindo da Judéia, procurou, suplicou-lhe que fosse curar o seu filho que estava à beira da morte. Disse-lhe Jesus: se vocês não virem sinais e maravilhas, nunca crerão. O oficial do rei disse: Senhor, vem antes que o meu filho morra. Verso 50. Jesus respondeu: pode ir, o seu filho continuará vivo. O homem confiou na palavra de Jesus e partiu. Estando ele ainda a caminho, seus servos vieram ao seu encontro com notícias de que o menino estava vivo. E quando perguntou a que horas o seu filho tinha melhorado, eles lhe disseram: a febre o deixou ontem, a 1h da tarde. Então o pai constatou que aquela fora exatamente a hora em que Jesus lhe dissera: o seu filho continuará vivo. Assim creram ele e todos da sua casa. Este foi o segundo sinal miraculoso que Jesus realizou depois que veio da Judéia para a Galileia. Amém? Oramos. Senhor Deus e Pai, pela Tua palavra nós
Oramos para que ela entre ao nosso coração e ocupe todo o espaço da nossa vida. Que nenhum tipo de preocupação ou pensamento, meu Deus, que venha ter alguma ansiedade, nesta noite seja derrubado, Pai, em nome de Jesus. E que entre, meu Deus, o poder da autoridade de Cristo Jesus e da Tua palavra, que vai produzir ao nosso coração a fé que nós necessitamos, a fé que nós precisamos, Pai. Abençoa cada um que veio à Tua casa para Te adorar. E a Tua palavra diz, meu Deus, que todos que Te buscam são galardoados, são agraciados e são abençoados. Então bem sei, meu Deus, que ninguém nesta noite vai sair daqui da mesma maneira, da mesma forma como entrou, mas sim sairão daqui agraciados e abençoados pela Tua mão poderosa, em nome de Jesus, amém e amém. Podemos sentar, meus irmãos. Eu gosto muito do Evangelho de João. O Evangelho de João, ele é bem diferente, a estrutura dele, do Evangelho de Marcos, Lucas e de Mateus. Mateus, Marcos, Lucas juntos são chamados de evangelhos sinóticos, e o Evangelho de João ele não compõe porque ele é totalmente diferente. Os maiores escritores estudiosos dizem que muito provável que João já tivesse lido pelo menos o Evangelho de Marcos, ele conhecia o Evangelho de Marcos, ou então o Evangelho de Lucas. E os sinóticos eles são diferentes. Por exemplo, nós vamos encontrar que existem 30 parábolas de Jesus que são ensinadas tanto em Mateus, Marcos, Lucas, e em João não tem nenhuma parábola. João não menciona, não ensina nenhuma parábola. João ele não menciona a genealogia de Jesus, já chega dizendo que ele é o verbo de Deus. Outra característica também a respeito de João Batista, os evangelhos Mateus, Marcos e Lucas irão narrar o ministério já de João Batista na morte, no final. E João não, ele já narra o início, o começo do ministério de João Batista o profeta. Esse livro também ele é escrito com o propósito de mostrar que João Batista não era o Cristo, como alguns estavam naquela época pensando que João Batista era o Cristo. Por isso João mesmo vai dizer, ele não é o Cristo, ele não é a luz, ele veio para testificar. Ok? Então, muitas coisas, meus amados, são muito preciosas no Evangelho de João, e até os discursos são mais longos. Jesus se apresenta no Evangelho de João como alguém tendo mais tempo, quando nos Evangelhos Mateus, Marcos e Lucas, parece que Jesus não tem tempo. As pessoas para poder receber algum milagre, Jesus tem que tocar nas vestes de Jesus, parece que Jesus não tem tempo. Mas em João vai mostrar que Jesus tem tempo. Ele tem tempo para conversar com a mulher, a mulher samaritana. Ele vai ter tempo para atender a Nicodemos e conversar com Nicodemos. Ele tem tempo também para fazer uma oração, a oração sacerdotal pelos seus discípulos. E ele tem um tempo a sós de conversar com os discípulos, instruir a vida deles, instruir, por exemplo, a cerimônia, o lava-pés, o exemplo do servir. Ele fala, por exemplo, a respeito da sua carne, do seu sangue, e que escandaliza algumas pessoas. Então os discursos contendo no Evangelho de João são muito ricos, e é um evangelho que realmente é considerado como evangelho de sinais, embora apenas 7 milagres são mencionados, e desses 7, 5 milagres nenhum dos evangelistas menciona. E nós falamos então semana passada sobre o primeiro milagre, que foi a transformação da água em vinho. Esse milagre ele tem a ver com qualidade, e não apenas qualidade, mas transformação. E nós falamos que é o primeiro lugar onde nós precisamos de transformações e milagres, é na nossa casa, no nosso lar, é por onde Deus quer começar a obra, na nossa família, amém? Porque a nossa família precisa ser abençoada por Deus, amém? Amém. Precisamos que é a nossa casa, nosso lar. Bom, logo depois desse milagre que Jesus fez em Caná da Galileia, logo depois eles vão a uma festa em Jerusalém, é a festa da Páscoa. Todos os judeus vão para lá, e o povo da Galileia, o povo de Caná da Galileia, que recebeu esse milagre, eles vão para lá, mas eles não ficam quietos. Eles dizem, olha, aquele homem lá é Jesus. Jesus, olha, ele transformou água em vinho. Isso espalhou. A fama de Jesus se espalhou de uma maneira célere, de uma maneira acelerada, rápida. De repente agora os fariseus estão de olho em Jesus e começando já uma perseguição contra Jesus, uma perseguição bem esclarecida e bem demonstrada para todos.
E aí Jesus então agora sai de Jerusalém, por causa do perigo que ele corre de ser morto antes do tempo. E vamos observar que João ele fala muito a respeito do tempo, ao tempo certo. A hora da morte de Jesus não era naquele tempo, não era naquele primeiro ano do seu ministério, ok? Então, esse milagre de Caná da Galileia, ele foi um milagre no ambiente de alegria, no casamento. Já esse milagre que nós lemos agora, da cura do filho de um oficial do rei, ele é um milagre de tristeza, porque trata alguém que está tratando um problema de enfermidade, um problema na saúde. Então nós vamos encontrar ao todo 35 milagres, e João vai narrar apenas 7 deles. Agora eu digo, irmãos, que a Bíblia toda é um livro de milagres, amém? A Bíblia toda é um livro de milagres. Nós vamos encontrar, por exemplo, que Sara era estéril, e Abraão então ora e pede a Deus, e ela com 90 anos, ela gera um filho com a idade de 90 anos, o milagre de Deus. Nós vamos encontrar que Rebeca também, esposa de Isaac ora pela sua esposa, e Deus abre a sua madre. Nós vamos ver que Raquel também era estéril, e Deus também faz um milagre, e abre a sua madre. Nós vamos ver que Moisés, usado pelo Senhor com os 10 sinais no Egito, também foram coisas maravilhosas e miraculosas que Deus fez, abrir o mar vermelho. Nós vamos encontrar Elias fazendo, por exemplo, 7 milagres, e Eliseu realizando 14 milagres. Então a Bíblia é um livro de muitos milagres, e o texto que nós lemos fala de outro milagre. Fala de um milagre que Jesus vai demonstrar o seguinte: que o poder dele não está limitado à geografia onde ele está, mas que ele pode operar em qualquer lugar. Ele pode operar em questão sem ter impedimento geográfico. Não é uma parede que vai impedir Jesus de realizar o milagre, não é a distância que vai impedir Jesus de operar o milagre. Jesus estando em São Paulo, ele pode curar e fazer um milagre aqui em São Leopoldo. Jesus estando lá no Canadá, ele pode fazer um milagre aqui no bairro Vicentina. Jesus, meus irmãos, ele pode realizar em qualquer lugar, em qualquer tempo, porque Jesus ele não está preso ao tempo, ele não está preso à geografia. E é o que o texto vai mostrar a respeito do poder de Jesus, da autoridade de Jesus à distância. E vamos observar também a cronologia. Por exemplo, isso é importante, João ele vai organizar a cronologia do Evangelho. Enquanto os outros evangelhos narram alguns milagres, e não propriamente uma forma correta na ordem cronológica, João ele vai escrever o Evangelho colocando em ordem cronológica. Por exemplo, ele faz o primeiro milagre em Caná da Galileia, depois ele vai à Páscoa em Jerusalém. Lá espalham em Jerusalém o que ele havia feito em Caná da Galileia. Jesus agora lá em Jerusalém, ele entra no templo, e ele começa a derrubar a mesa dos cambistas, e expulsar os vendedores, expulsar os vendilhões do templo, que estavam lá para lucrar, não estavam lá para adorar, não estavam lá para se quebrantar diante de Deus, mas estavam lá por lucro. E havia uma corrupção dentro do templo em Jerusalém, que era enorme, era gigantesco. Não é aquele templo que Salomão construiu, que era um templo pequeno, era um templo enorme que Herodes havia construído 18 anos antes de Cristo. Por questões políticas, para agradar os judeus, ele constrói um enorme, um gigantesco templo. Os sacerdotes, sumos sacerdotes, então negociam com vendedores, com comerciantes, um pequeno espaço em que eles poderiam botar a sua mesa, negociar, e o lucro então do aluguel daquele espaço ia para os sumos sacerdotes. Já havia corrupção naquela época, e Jesus então estava incomodado, a razão por que eles estavam no templo. E aí Jesus então expulsa os cambistas e derruba a mesa dos cambistas ali, dos que trocavam o dinheiro, a moeda, para que eles pudessem oferecer a moeda que era de Israel no templo. E aí então ele derruba essas mesas, e à noite um homem chamado Nicodemos, um doutor da lei, vai ter com Jesus. É exatamente essa cronologia que João vai organizar. Os demais não falam a respeito de Nicodemos. João, ele fala a respeito de Nicodemos, e é exatamente no primeiro ano. Jesus não fez ali milagres para que Nicodemos conhecesse agora
Nicodemos ouve falar dele, vê a autoridade dele no templo, e agora então vai ter uma conversa com Jesus, e aí Jesus então vai dizer um assunto que ele não foi buscar, mas que Jesus sabia o que precisava no seu coração. Eu digo nessa noite, meus amados, que Jesus sabe o que precisa estar no teu coração, o que ele precisa colocar no teu coração. A verdade que você precisa saber, que você precisa conhecer, é essa verdade que o Espírito Santo, através da palavra de Deus, vai trazer ao nosso coração. Logo depois então da entrevista e da conversa com Nicodemos, Jesus vai para a Judéia. Lá Jesus começa a batizar na Judéia, e um fato é narrado em que a Bíblia diz em João que Jesus estava batizando em Enom muito mais do que João Batista. Isso chama a atenção dos fariseus, e os fariseus então ficam de olho em Jesus. O seguinte, ele está batizando mais do que João Batista, ele é maior que João Batista. Aí então Jesus sai dali, e Jesus sai então agora da Judéia, porque a Bíblia diz que os fariseus ficaram sabendo que Jesus estava batizando mais do que João, embora Jesus mesmo não batizava, até porque, para que ninguém dizer o seguinte, eu fui batizado por Jesus, e tu? Eu fui por Pedro. Para que ninguém se vangloriasse, eu fui batizado por Cristo. Mas Jesus ensinava a respeito do batismo, e quem fazia o batismo eram os seus discípulos. Então o que acontece? Jesus agora deixa a Judéia e vai para Galiléia, ele vai para o sul. E era necessário, diz a Bíblia no capítulo 4, era necessário entrar na terra de Samaria. Ele entra na terra dos samaritanos, fica do lado do ponte, do lado do poço em Sicar. Ali vem a mulher samaritana, e tem a bela e maravilhosa história a respeito da mulher samaritana, em que outro culto nós, terminando a respeito dos milagres de Jesus, vamos entrar nos discursos de Jesus, nas entrevistas de Jesus e o aprendizado para a nossa vida, amém? Então Jesus, depois que ele entra em terra samaritana e conversa com a mulher espalha na cidade, e todo mundo vai até Jesus, os samaritanos vão a Jesus, e a Bíblia diz que os samaritanos creem no Senhor Jesus. Eu chamo a atenção sua agora para um seguinte fato: e Jesus não fez nenhum milagre em Samaria, Jesus não fez nenhum sinal miraculoso, Jesus não ressuscitou nenhum morto, Jesus não fez nenhum paralítico andar, nenhum cego enxergar, ele não fez nenhum mudo falar, Jesus não realizou milagre nenhum. Mas eu acho que é interessante, sabe o que, meu amado? É que eles creram em Jesus pelo ensinamento, pela palavra, não pelo milagre. E isso, Jesus, ele leva isso tão vivo no seu coração, que os samaritanos, rejeitados pelos judeus, questão de vários séculos atrás, os samaritanos se separaram, e eles, por causa de casamentos mistos, e agora eles estão crendo em Jesus como Messias. Os samaritanos creem em Jesus, e é bem nesse tempo agora que Jesus deixa Samaria. Eles pedem para Jesus, Jesus fica mais uns dias com eles, e agora Jesus então está voltando para Galiléia. E é nessa volta para Galiléia que a Bíblia menciona esse milagre. O filho do oficial do rei está doente, o filho do oficial está morrendo, um pai com um filho morrendo, e ele vai a Jesus para buscar socorro, para buscar ajuda para um problema que ele tem. E é nesse interim que João Batista agora é preso e aguarda execução, e Jesus agora se viu então obrigado a abandonar a área de Jerusalém, porque já está correndo risco. E agora, a partir daqui, Jesus, as suas aparições em Jerusalém escondida, ele procura não se manifestar de maneira pública, tanto que no capítulo 5, que nós vamos entrar na semana que vem, permitindo Deus, que Jesus, ele vai para a festa, mas ele não entra no templo, ele vai para um outro lugar. Mas aí nós vamos tratar isso semana que vem. Interessante até porque esse milagre, alguém busca o milagre, e semana que vem nós vamos falar de alguém que nem foi buscar milagre em Jesus, nem foi buscar socorro em ajuda em Jesus, porque não conhecia, mas Jesus fez. Interessante que um pede e o outro não pediu milagre nenhum. O que pediu recebeu, e o que não pediu também recebeu. Às vezes é assim. Às vezes tem pessoas que estão sendo abençoadas por causa da tua oração, da tua intercessão, do teu clamor, e Deus está agindo por misericórdia, por bondade, não porque a pessoa exerceu uma fé extraordinária do Senhor Jesus,
Mas vamos nos deter sobre esse homem aqui, que ele é um oficial do rei, embora eu digo, e falei na outra reunião, ele não era um rei na realidade, Herodes, ele era um procurador, ele era uma pessoa focada e dotada de autoridade pelo rei Herodes Antipas, que colocou, na realidade, César, o imperador de Roma, outorgou a ele o direito, a responsabilidade de governar aquela nação. Meus amados, e agora então Jerusalém é uma cidade perigosa para Jesus. Em Jerusalém, Jesus não é bem-vindo. E eu coloco aqui uma aplicação, porque às vezes na nossa vida também, alguma área, quem sabe, Jesus ele não tem total domínio. Em alguma área talvez Jesus não é bem-vindo. Algumas áreas da nossa vida estão curadas, restauradas, transformadas, libertas. Mas às vezes tem algumas áreas que ainda precisam ser tratadas, passar por libertação, por transformação. A Bíblia diz que em Jerusalém ele não é bem-vindo. O próprio Senhor Jesus faz aquela oração: Jerusalém, Jerusalém, quantas vezes quis eu te abrigar como a galinha abriga os seus pintinhos debaixo das suas asas. E a Bíblia diz que Jesus chorou quando viu Jerusalém, porque Jerusalém é a cidade que maltrata os profetas, que apedreja os enviados. E Jesus agora ele corre risco lá em Jerusalém, é uma cidade perigosa. Então Jesus não era bem-vindo. Mas meus amados, eu creio que Jesus quer ser bem-vindo em todo o nosso ser, em toda a nossa alma, em toda a nossa vivência, não apenas em algumas partes. Jesus quer ser o Senhor de tudo na nossa vida, nas nossas emoções, nas nossas raivas, no nosso temperamento, na nossa vida financeira, na nossa administração do nosso tempo. Jesus quer ser bem-vindo em todo o nosso ser, e não apenas em algumas áreas. Jerusalém não recebia, mas que todo o nosso ser, em toda a tua vida, Jesus domine em todas as partes, seja bem-vindo em toda a tua vida, amém? Seja nos olhos, seja no pensamento, seja nas atitudes, amém? Que ele seja bem-vindo e tenha todo o espaço, amém? Jesus teve muito êxito, meus irmãos, com os samaritanos, embora nenhum milagre fez, mas lá, reconheceram Jesus como Messias, reconheceram Jesus como Cristo. E Jesus agora, quando vai chegar na Galileia, e a Bíblia aqui vai nos mencionar, que no versículo 46, mais uma vez visitou Caná da Galileia, onde transformaram água em vinho, e havia ali um oficial, cujo filho estava doente em Cafarnaum. Quando ele ouviu falar que Jesus tinha chegado à Galileia, vindo da Galileia, procurou e suplicou que fosse curar o seu filho que estava à beira da morte. E no verso 48 então diz assim o texto: disse-lhe Jesus: se vocês não virem sinais e maravilhas, nunca crerão. Observa bem que um dia antes Jesus está em Samaria, e eles creem em Jesus sem milagre, sem realizar milagre nenhum. Agora ele entra em território da Galileia, e ali o que acontece? Jesus disse: olha, vocês se não virem milagres, vocês não vão crer em mim. Jesus, irmãos, ele vai falar de uma forma negativa sobre os galileus, e ele mesmo que vai dizer nesse capítulo que nós lemos, que um profeta não tem honra na sua terra, ele não tem honra na sua casa. Parece que externamente em outros lugares as pessoas acreditam. O próprio Senhor Jesus, ele foi rejeitado em Nazaré. Os seus irmãos disseram para ele: vai para Jerusalém, vai para Judá, vai lá para cima, vai para o norte, vai para o sul, para que eles creiam, para que tu seja visível. Eles não receberam, não aceitaram. E aqui, meus amados, Jesus ele fala então de forma negativa: se vocês não virem sinais, vocês não creem. Então é mencionado aqui, meus irmãos, Jesus, o oficial, os servos do oficial e o filho também. Mas deixa eu falar um pouquinho, para colocarmos aqui uma aplicação. Esse oficial, irmãos, vamos falar um pouquinho dele. Ele era um homem de alta posição social. Esse homem, ele não tinha nenhuma dificuldade. Esse homem não tinha dificuldade econômica. Esse homem, esse oficial do rei, a sua posição, o seu trabalho, ele trabalhava diretamente para o rei, o seu salário era bom, a sua estrutura financeira era ótima, a sua estrutura social, econômica, material era muito boa, ele ganhava muito bem. Esse homem também era um homem muito bem estudado, era um homem muito bem informado.
Era um homem que não lhe faltava nada, ele tinha de tudo, mas ele tinha uma grande luta. Então eu entendo que não são os bens, que vai ser uma cerca de proteção e que nós vamos estar bem porque temos bens. Embora diga, meus irmãos, que muitas vezes, por problemas financeiros, o casamento vai mal. O casamento enfrenta as piores crises em momentos de falta de finança. Tem um livro muito bem escrito, que o título do livro é Até que as Finanças vos Separem. Infelizmente, às vezes por falta de dinheiro, o casamento entra em crise. Às vezes pelo excesso, abundância de recursos, também existe briga. E aqui, meus irmãos, nós vamos ver que esse homem, embora não tenha problema financeiro, ele não tenha problema material, mas ele tem um problema, ele tem uma grande luta. E eu até entendo, meus irmãos, que todos temos grandes lutas, todos nós. Se eu pedir a você hoje fazer um tema de casa, e para você anotar de 1 a 10, quais são os seus problemas, e o problema maior você coloca no número 1, e você começa a listar os problemas que você tem. Talvez você vai ultrapassar 10, talvez você vai ir muito mais do que 10 os problemas que você tem. Alguns podem você conseguir resolver, mas tem outros, meus amados, que somente Deus pode intervir e pode ajudar e pode mudar a situação e transformar a situação. E é desse assunto que nessa noite nós falamos. É desse assunto que nós vamos falar. E eu pergunto: qual é a tua grande luta? Qual é a maior luta que você tem? Qual é a luta número 1 que você tem? Esse homem, aparentemente, esse não tem problema, o cara é oficial do rei, o cara é bem, o cara está bem na parada, o cara está muito bem, ele tem até a proteção do rei, se ele precisar ele tem o exército do rei, se ele precisar ele tem o jurídico do rei, ele é amigo do rei, é funcionário do rei. Esse homem não tem problema. A gente pensa, meus irmãos, muitas vezes, a olhar para uma pessoa, que aquela pessoa não tem problema. Às vezes você pode estar sorrindo e as pessoas não sabem que você tem problema. A pessoa liga para você e fala: está tudo bem? Você responde: tudo bem, mas você não quer abrir a sua vida, você tem problemas, mas você não quer colocar para ninguém, e você guarda, você mantém, mas você tem problema, você tem lutas, você tem provas. Quem sabe o marido, a esposa, o filho, a mãe não sabe, quem sabe o patrão não sabe, mas temos problemas. Parece ter aquela história daquele cidadão que ele procurou o psiquiatra na sua cidade, ouviu dizer que tinha um psiquiatra muito bom, o médico era muito bom, e ele vai então, paga uma consulta muito cara, e ele conta, ele diz: olha, eu sou um homem, eu não sou feliz. Diz ele: recursos não me faltam, dinheiro não me falta, mas eu não sou uma pessoa feliz. E esse psiquiatra deu uns conselhos para ele. Diz ele: olha, esquece seu trabalho, para com o seu trabalho, vai viajar, viaja pelo mundo, você vai encontrar lugares lindos, lugares preciosos, e aí você vai ter uma paz, você vai ter uma alegria. E ele disse: doutor, eu já fiz isso, eu conheço praticamente todos os lugares do mundo, eu não sou feliz. Diz ele: então, faça amigos, muitos amigos. Diz ele: doutor, obrigado pelo conselho, eu tenho muitos amigos, mas eu não sou feliz. Diz ele: então é o seguinte, está aqui na cidade um circo, que ele é internacional, a entrada é muito cara, mas vale a pena. Eu já estive no show. Esse circo ele é conhecido mundialmente, e ele está aqui no nosso país. Vai lá, você vai se alegrar, você vai dar muita gargalhada. Tem um palhaço ali que é o melhor do mundo, ele faz todo mundo rir, e é o que você precisa rir. Diz ele: doutor, eu sou esse palhaço, eu faço todo mundo rir, eu viajo pelo mundo inteiro, eu tenho bons amigos, eu tenho boa comida, mas eu não sou feliz. Sabe, meus irmãos, tem pessoas que aparentemente estão rindo, fazendo os outros rir, dando maior gás nas pessoas, fazendo as pessoas se sentir bem, mas elas estão despedaçadas por dentro,
elas estão arruinadas por dentro. Esse homem, aparentemente, o cara é bom, o cara manda, o cara é chefe, o cara tem dinheiro, o cara tem empregados, mas esse homem é um homem que tem uma grande luta. Esse homem, sim, ele está enfrentando uma grande batalha. Não é porque a pessoa é pobre, desempregada, que só ela tem problema, só ela tem dificuldade. Acontece com todos. Pais enfrentam desespero e angústia pelos seus filhos, porque um filho é um tesouro, o filho é uma riqueza. A dor de um pai, a tristeza de um pai como este pai, ele vai sepultar o seu filho. Se não houver uma intervenção, se não houver um milagre, ele vai sepultar o seu filho. E nós vamos encontrar na Bíblia Adão e Eva, embora falamos que esse casal pecou, esse casal se distanciou de Deus, por causa deles nós fomos e vivemos a desgraça que vivemos no mundo, mas esse casal teve um problema, porque Adão e Eva sepultaram o filho deles, sepultaram o seu filho chamado Abel. A dor de um pai, a dor de uma mãe, enterrar e sepultar o seu filho. Eu lembro meus pais, meu pai, minha mãe. Meu pai já está com o Senhor há mais de 15 anos, mas há 36 anos atrás, o meu pai e a minha mãe estavam sepultando, enterrando o meu irmão Adairton. Estaria hoje com 52 anos, 1 ano e 3 meses mais velho do que eu. A dor de um pai, de sepultar, de enterrar um filho. Até dizem que existe uma palavra quando o esposo perde a sua esposa, ou a esposa perde o seu marido para a morte. O nome disso é viuvez, ficou viúvo, ficou viúva. Quando um filho perde um pai, quando um filho perde a mãe, tem nome. O nome disso é órfão, ficou órfão. Mas quando um pai perde um filho, quando a mãe perde um filho, não tem uma palavra para designar viúvo, órfão, não tem expressão, porque a dor é tão grande. A dor, ela é imensa. E esse pai agora ele está a enfrentar a morte do seu filho, e ele vai a Jesus porque ele tem um problema, e ele precisa um socorro, e nesse momento, somente Jesus é que poderia resolver o seu problema. Aqui tem uma questão, ele não está indo para Jesus, reconhecendo quem realmente Jesus é. Para ele Jesus é alguém que faz milagre, um curandeiro, mas ele tem um problema, e ele está com uma situação. Então esse homem ele está procurando Jesus, está procurando uma solução, e esse pai ele está quebrado, esse pai ele está destruído. Esse pai ele enfrenta cerca de 30 a 40 quilômetros nas estradas empoeiradas da Galileia, vai até onde está Jesus, não de carro, não de moto, mas talvez a pé, talvez a cavalo, talvez uma mula, mas ele vai percorrendo 35 quilômetros numa média, procurar socorro. É um pai que se esforça e luta e batalha pelo seu filho. Interessante que a Bíblia menciona quando ele diz: o meu filho está à beira da morte. O meu filho está à beira da morte. A palavra meu filho, a expressão utilizada no original, no grego, significa ali uma criança pequena, porque é utilizado ali um grau diminutivo. Então significava provavelmente era uma pequena criança. E esse homem, alguns da Bíblia especulam e dizem que talvez era Cusa, o procurador de Herodes. E Susana, a Bíblia menciona em Lucas 8:13, Susana e muitas outras mulheres serviam com seus bens. Susana talvez era a mãe dessa criança. Mas algumas lições, meus amados, que nesta noite nós devemos pontuar, e nós devemos aprender, que esse milagre nós precisamos. Todos nós precisamos de um milagre, todos nós precisamos de uma intervenção de Deus. E a primeira coisa que eu tiro do texto, que para nós recebermos, meus irmãos, a resposta de uma oração, a resposta de um favor de Deus, primeira coisa, e ele é indispensável para que aconteça, para que a nossa oração tenha êxito e tenha resposta da parte de Deus. Primeira coisa que nós precisamos, e entendendo que Jesus faz, que Jesus te ama, e Ele tem poder, Ele tem capacidade para nos ajudar. Primeira coisa, irmãos, que para um milagre acontecer, para que uma oração seja respondida, nós vamos aprender o versículo 44, quando esse homem diz o seguinte: desce antes que meu filho morra. Esse homem, ele está capacitado, ele está acostumado a dar ordens. Ele tem similaridade com uma outra passagem nos evangelhos Mateus, Marcos e Lucas, que a respeito de um centurião,
que tinha um servo seu que ele amava muito e estava doente. Mas não é a mesma passagem, ele é diferente, é outra passagem, é outro milagre. Mas a primeira coisa, meus irmãos, que eu aprendo, que para nós sermos respondidos, para nós termos resposta na nossa vida, da parte de Deus, nós precisamos deixar o orgulho cair. Nós precisamos, meus amados, nos despir do orgulho, da arrogância, da vaidade, da soberba. Até porque, irmãos, nós vamos entender que Deus não é obrigado a fazer nada. Vamos lembrar no Antigo Testamento uma passagem que o comandante da Síria, chamado Naamã, ele vai a Eliseu, o profeta, para receber a cura da sua enfermidade, que ele era leproso. O profeta, o homem de Deus, diz para ele: vai ao Rio Jordão, vai lá e te banha, dá 7 mergulhos. Interessante que o seguinte, ele diz o seguinte para os seus servos: mas Abana e Farfar não são rios com águas mais límpidas do que as águas do Rio Jordão? E realmente, no ponto aonde eles tomariam banho, as águas são muito amarelas. Já mais na nascente, as águas são cristalinas e são claras. Mas observa bem que Naamã teria que se humilhar, reconhecer e buscar com humildade, obedecer aquilo que Deus está mandando. Então, meus amados, é preciso o quê? Tirar o orgulho, porque Deus não é obrigado a fazer nada. E sabe qual é o problema para muitas pessoas? O problema é que muitas vezes nós achamos e pensamos que nós somos a última bolacha do pacotinho, e que nós somos o especial, e que nós temos todo o direito de chegar em Deus e dizer: Deus, faz isso, faz aquilo, eu determino, eu mando, eu dou ordem. E precisamos aprender, irmãos, diante de Deus, a nos humilhar, porque a Bíblia Sagrada diz o seguinte: sujeitai-vos portanto a Deus e resisti ao diabo, porque ele fugirá de vós. Mas antecedendo alguns versículos antes, a Bíblia diz que Deus resiste aos, mas Deus dá graça aos humildes. Então, diante de Deus, irmãos, é com reverência, é com submissão. Ao orar, devemos chegar diante de Deus de maneira reverente, de maneira humilde, e não achar que nós temos direito, porque somos o coitadinho, somos o pobrezinho, ou nos achar que nós somos a única Coca-Cola no deserto. Vamos observar, meus irmãos, que este homem, para receber o favor do Senhor Jesus, ele tem que se humilhar. A Bíblia diz que ele persistiu, a Bíblia menciona que ele se humilhou. Às vezes exatamente a pessoa pensa, meus irmãos, que são os únicos que devem ser tratados de maneira especial. Qualquer lugar, seja no trabalho, até mesmo na igreja. Já não, da igreja eu preciso ser tratado de maneira especial, porque eu sou melhor lá na igreja. Errado. Na família, os meus pais têm que me tratar melhor, porque eu sou melhor, não, meus irmãos, não se alcança favor, se nós não tivermos um coração com predisposição a nos humilhar. A Bíblia diz que Deus resiste aos soberbos, mas os humildes alcançam graça. Observa que, por exemplo, na vida de Elias, o profeta, ele faz uma oração a Deus, ele diz: Deus, só eu é que fiquei. E Deus diz para ele: não, tu não é o único não. Às vezes tem muitas pessoas que acham que são únicos na vida. E Deus disse para Elias: eu ainda tenho 7.000 que não se dobraram diante de Baal. Tenho 7.000 joelhos que não se dobraram a Baal. Não é o único. E eu digo, meus amados, que isso é chamado de pecado de autocomiseração. Eu me achar o coitadinho, eu me achar o pobrezinho, que eu preciso ser aplaudido onde andar, que preciso que estendam para mim um tapete vermelho para que eu passe. Esse homem, ele chega acostumado com dar ordens, e ele diz: Jesus, desce depressa. E aí Jesus, então, de alguma maneira, Jesus está repreendendo. Jesus diz o seguinte: se vocês não virem sinais e maravilhas, nunca crerão. Segunda coisa que vamos aprender, irmãos, que para que haja na parte da nossa oração
o favor de Deus para nós recebermos, nós precisamos, irmãos, a nunca desistir. Meus amados, isso aqui não é autoajuda não, mas eu tiro dessa lição do texto, porque esse homem, embora Jesus repreendeu ele, Jesus diz: olha, se vocês não virem milagres, vocês nunca vão crer. O que esse homem faz? O que ele diz? Ele não diz assim: então tá, tudo bem, desculpa, perdão por ocupar o teu tempo. Não, ele volta a falar, ele volta a dizer, ele volta a narrar. Está aqui na Bíblia Sagrada, versículo 48, Jesus disse: se vocês não virem sinais e maravilhas, nunca crerão. Verso 49, o oficial disse: Senhor, vem antes que meu filho morra. Ele suplica. Em outra versão ele vai dizer o seguinte, que ele rogou, e eu entendo que esse rogou, ele implorou, ele se humilhou. E rogar não é mandar, é implorar. Na segunda vez ele diz: e desce antes que meu filho morra. Ele interrompe até a mensagem, o sermão que Jesus está falando a respeito de incredulidade, que se vocês não virem milagres, vocês não vão crer. E Jesus então vai falar a respeito disso, e Jesus começa a dizer: olha, se vocês não virem os milagres, vocês não vão crer. E Jesus parece que vai continuar, e ele diz: Senhor, por favor, eu te imploro, desce depressa, vai rápido, desce antes que o meu filho morra. Parece que aqui, irmãos, meus amados, ele no texto, parece que ele mostra que ele está interrompendo o sermão. Para ele era algo urgente. E esse homem, embora esta reprimenda da parte do Senhor Jesus a respeito da incredulidade dos galileus, Jesus, esse homem, ele insiste, ele não para, ele não desiste. Tem muitas pessoas que na sua caminhada de fé, um probleminha que aconteceu, já está desistindo, já está parando. Eu já estou desistindo. Eu vejo, irmãos, como o diabo trabalha para que algumas pessoas não venham cultuar e nem adorar a Deus. O diabo coloca mentiras. Há pessoas que elas dão uma parada 3, 4 semanas, um mês, 2 meses, o diabo começa a botar na mente o seguinte: olha, ninguém te procurou, ninguém te ligou, você não é importante naquela igreja, e aí a pessoa se afasta mais. Eu digo, meus irmãos, esse pensamento é do diabo, o diabo trabalha. Outras pessoas também, o diabo usa o seguinte, na hora da oferta: lá na igreja tem na hora de ofertar, eu não tenho dinheiro, então não tenho dinheiro para oferta. Meus irmãos, nunca aqui na igreja ninguém cobrou nenhuma oferta, nem um centavo, nem dízimo, nunca fui cobrando. Cada contribuição ela é voluntária. Dá quem pode, quem tem, quem faz o propósito. Mas não é mais o diabo, irmãos, ele é sutil. Você não tem dinheiro, você não está entregando seu dízimo, então você é rejeitado, você não vai. O diabo fica botando coisas na mente. Nunca permita que o diabo vença. Amém? Que o diabo nunca tenha acesso à tua mente para fazer parar a tua caminhada de fé em Jesus. Amém? Que nós, meus amados, venhamos resistir a Satanás. E ele trabalha na mente, ele trabalha no pensamento, ele que joga dardos inflamados na mente. A Bíblia diz que nós temos que usar o que? O capacete da salvação. Capacete, proteger a mente. Precisamos de proteção. Esse homem, meus irmãos, ele mostra outra lição para nós, que quando nós queremos alguma coisa em Deus, não meça esforços, não acho que seja um sacrifício. O lugar onde ele vai procurar Jesus não é perto, não é como daqui ao centro, que vai ter que caminhar até o centro, ou caminhar até o São Borja, ou caminhar então até a feitoria. Não, irmãos, não é caminhar como daqui a Lomba Grande, 15 quilômetros. Ele empreende uma caminhada de 35 quilômetros para ir, e mais 35 quilômetros para voltar. São 70 quilômetros aproximadamente. Em busca de quê? De um socorro que ele precisa para a sua vida, de um socorro que ele precisa para alguém da sua família, de um socorro de alguém que ele precisa para alguém que ele ama. E eu digo, meus irmãos, quando nós amamos, não tem sacrifício, não tem esforço, não tem algo que nós venhamos medir. Algumas pessoas: eu não vou na igreja, eu não vou porque hoje está chovendo, hoje está muito calor. Então, qual é a importância que você realmente precisa daquilo que você está buscando? Não meça esforço. Quando é, meus irmãos, para adorar ao Senhor, quando é para buscar ao Senhor. A Bíblia menciona a respeito da distância, embora o texto não diga assim, foram 32 quilômetros e 700 metros.
Mas a Bíblia diz o seguinte, que quando ele está retornando para a casa dele, em Cafarnaum, no caminho, vem os seus empregados, seus servos, e diz: olha, teu filho está bem, teu filho não morreu, e nem vai morrer mais, a febre deixou, ele está curado. A Bíblia diz: e que horas foi que ele foi curado? Foi ontem, o dia anterior, ontem, a 1h da tarde. Então aquele homem saiu àquela hora, 1h da tarde, até chegar na casa dele, escureceu, teve que pernoitar em algum lugar, no dia seguinte prosseguiu a viagem. Então não era perto, ele fez o esforço, ele fez alguma coisa, ele se mexeu, ele não olhou o obstáculo, é difícil. Quem precisa de uma maneira, irmãos, desesperada, de um socorro, uma resposta de oração, faz qualquer coisa. Ele batalha, ele luta, e a Bíblia menciona que nós temos que lutar pela nossa fé. A Bíblia diz que nós temos que batalhar pela nossa fé. Quarta coisa que podemos aprender do texto: às vezes é uma situação extrema que nos leva a Cristo Jesus. Aí eu pergunto, tem uma expressão que a gente usa na igreja que é o seguinte, que tem pessoas que vêm pelo amor e outras vêm umas vêm pelo amor, outras vêm eu pergunto, você veio pelo amor ou você veio pela dor? Irmãos, sem medo de errar, mas quase todos que estamos aqui viemos gemendo, ou um problema na saúde, ou um problema no lar, ou uma angústia tremenda. Outros, quem sabe, criaram, viveram aquele berço abençoado, lares evangélicos, pais que serviam a Cristo, foram consagrados na igreja, e se criaram dentro do ambiente de igreja, então conviveram assim. Mas quem sabe os teus pais foi diferente. Eu lembro que na minha casa, a minha irmã com 5 anos, sofria com muitas convulsões, e por causa da doença da minha irmã, que não tinha tratamento, a minha mãe vai até os missionários, lá na cidade de Santo Antônio da Patrulha, e lá estava próximo da rodoviária, os missionários, pastor Rui Martins, pastor Renato Casper, pregando a palavra, ensinando o evangelho, expulsando demônios, milagres acontecendo, e a minha irmã foi curada dos ataques convulsivos que ela tinha, restaurado, foi pela dor. A minha mãe foi pela dor da minha irmã, e por consequência, a influência da minha mãe, eu comecei a ir na igreja, comecei a participar. Na minha adolescência, geralmente a fase da adolescência, fui junto com os amigos, mundo afora, mas Jesus com seu amor me laçou, me trouxe, me resgatou, e me transportou do reino das trevas para o reino do seu Filho amado, e estou aqui. Mas é uma história de dor na família. Esse homem, ele foi a Cristo porque ele era apaixonado por Jesus, ele tinha um grande amor por Jesus? Não, ele tinha um problema, ele tinha uma luta. Às vezes, meus amados, é a dor que nos conduz a Cristo, às vezes é a dor que vai afinar, que vai melhorar a nossa comunhão e a nossa busca com Deus. Mas quisera, meus amados, que nunca venhamos começar um despertamento na nossa vida por causa da dor, que venhamos ter um despertamento pela ação do Espírito Santo na nossa vida, de um desejo, um ardor pelo Senhor Jesus. Esse homem não foi pelo amor, ele foi pela dor, a dor que sofreu, a dor que estava vivenciando na sua casa, a dor, o problema que ele estava vivendo na sua família. Mas Jesus é tão bom, é tão precioso, que Jesus amou esse homem, e Jesus nos ama também, amém? Com o seu amor estendeu sobre a nossa vida, e não importa que foi pela dor, importante que você está servindo a Cristo Jesus, e você é apaixonado por Jesus, amém? E você não abre mão de Jesus por mais nada, isso é importante, e foi exatamente o caminho desse homem, foi pela dor. Mas interessante que a Bíblia diz, irmãos, que ele creu na palavra do Senhor Jesus. E a quinta coisa que eu aprendo aqui, certo? Que crer na palavra que sai da boca de Jesus, crer na palavra de Deus. Quando Jesus disse para ele: vai, porque o teu filho vive. Vai, porque o teu filho vive. Aquela frase entrou na cabeça
Aquela frase ficou bem viva na sua mente. 1h, ele retorna agora para a sua casa, ele vai retornar para a sua família, vai retornar para a sua cidade, para o seu lar. E o que fica na mente dele é assim: vai, o teu filho vive, vai, o teu filho vive. Ele creu nessa palavra. O que fica martelando na tua cabeça? Vai, o teu filho vive. Ou não dá certo, não tem jeito, não tem saída, desiste, larga, abandona, para. O que está martelando na tua mente? O que fica aí pulsando dia e noite adentro no teu pensamento? Não tem jeito, não tem saída, ou aquela palavra: vai, o teu filho vive. Essa palavra, irmãos, é uma palavra de fé, que nós devemos guardar no nosso coração. Uma palavra que Jesus tem para nós. Eu sei que Jesus tem uma palavra para você nessa noite. É uma palavra, não otimismo, não de autoajuda, mas uma palavra de fé. Ele pode mudar a circunstância, Ele pode socorrer, porque a Bíblia diz que Ele é misericordioso, Ele socorre os aflitos. Jesus disse: todo aquele que vier a mim, de maneira nenhuma eu lançarei fora. Eu nunca encontrei alguém que chegou a Cristo Jesus, e Jesus despediu de mão vazia, e Jesus disse: vai embora, não vou te abençoar, não vou te ajudar. Até uma mulher cananeia, até uma mulher sírio-fenícia, que Jesus disse: Senhor, socorre a minha filha. E Jesus disse: não é lícito tirar da boca dos filhos o pão e dar para os cachorrinhos. E aí Jesus, aquela mulher disse para o Senhor Jesus, disse: mas Senhor, os cachorrinhos se alimentam das migalhas que caem da mesa dos seus donos. Uma fé extraordinária, aquela mulher recebeu. Jesus trabalhou no coração daquela mulher de uma fé extraordinária. Vai, porque teu filho vive. Qual é a palavra que nesta noite você ouve Deus falar no teu coração? O que Jesus falou, irmãos, ficou bem vivo no seu coração, ficou bem vivo na sua mente, na sua alma, ok? Então o que está na sua mente? Vida ou morte? Palavra de Deus ou palavra de morte? O que está na tua mente? O que está no teu coração? O que tem estado vivo, bem vivo? E outra coisa, meus amados, a Bíblia diz que ele creu no Senhor, e ele voltou para a sua casa. Jesus respondeu para ele: pode ir, o seu filho continuará vivo. E o homem confiou na palavra de Jesus. O homem confiou na palavra de Jesus. O homem confiou na palavra de Jesus. Amém? Diga comigo: o homem confiou na palavra de Jesus. É isso que nós precisamos, meus amados, confiar na palavra que Jesus dá. Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida. O que Ele fala é verdadeiro, e o que Ele fala é para a nossa vida e para a nossa salvação. O resultado desse homem confiar na palavra do Senhor Jesus está lá no versículo 53. E é o resultado quando nós cremos no Senhor e na sua palavra. A Bíblia diz que creu ele e toda a sua casa. Quando ele chega lá, o filho está bem, e ele pergunta: que horas foi que o menino ficou bom? 13 horas, 1h da tarde. E ele viu, é exatamente a hora que Jesus tinha falado: vai, o teu filho está curado. Ele creu. E por ele crer, meus irmãos, agora o que aconteceu? A Bíblia diz que toda a sua casa creu, creu no Senhor Jesus. Eu digo, meus irmãos, que fé influencia, assim como incredulidade pode influenciar, como dizer: olha, não vai dar certo, não adianta, e ficam soprando, mas fé também influencia. Meus amados, a fé, ela espalha. Aquele homem, meus amados, ele esperava uma coisa de Jesus, mas Jesus fez diferente. E é exatamente assim como Deus trabalha. Às vezes nós esperamos de um jeito, mas Deus tem a maneira, Deus tem a forma, Deus tem a hora que Ele vai trabalhar, e que Ele quer fazer, Ele faz da maneira que Ele quiser. Não é porque tem que ser com imposição de mão, como Eliseu, por exemplo, mandou o seu bastão através de Geazi, ou Elias, que se deitou sobre o menino morto, ou a filha de Jairo, por exemplo, que foi tocada por Jesus, ou o cego que foi tocado, ou o leproso que foi tocado e recebeu um milagre, ou a mulher do fluxo de sangue que tocou em Jesus. Não, Jesus não tocou naquele jovem. Aquele jovem estava a uma distância de muitos quilômetros dali. Apenas a palavra de Jesus tocou. E vamos lembrar que esse livro, o Evangelho de João, começa dizendo o seguinte: no princípio era o Verbo, e o Verbo era Deus, o Verbo se fez carne. O Verbo é a palavra. E o que Jesus manda naquele lar? A palavra. Uma palavra vai, e uma palavra entra, e aquela palavra muda, aquela palavra vai transformar. Aqui, meus irmãos, o milagre é sem toque, o milagre é feito à distância.
E é isso que nos ensina que Deus pode, e que a sua palavra tem poder. Não é a nossa palavra, não é a nossa achar que nós vou pensar positivo. Não, meus irmãos, pensamento positivo não é fé, é muita misturança. Mas outra coisa que nós vamos aprender aqui, meus irmãos, que esse homem, ele foi em busca de cura, e não de salvação. Sabe o que é o projeto de Deus? Não é curar todos os enfermos. O próprio profeta Eliseu, que foi o profeta que mais fez milagres no Antigo Testamento, a Bíblia diz que Eliseu morreu da sua doença. Morreu da sua doença. Timóteo era um pastor e era doente. Paulo, ele tinha também, nas definições das Escrituras, nós vamos encontrar que Paulo tinha problemas na sua saúde, e os seus lenços eram mandados para as pessoas ficavam curadas, somente do tocar do lenço do apóstolo Paulo. Mas o apóstolo Paulo tinha algumas doenças, talvez os seus olhos, problema de visão. Mas Jesus não veio, irmãos, somente para curar, Ele não veio somente para libertar, Jesus veio para salvar. Versículo 47, que vai nos dizer assim: quando ele ouviu falar que Jesus tinha chegado a Galiléia, vindo da Judéia, procurou e suplicou que fosse curar o seu filho que estava à beira da morte. Esse homem não foi procurar salvação. E eu finalizo aqui, meus amados, dizendo o seguinte: que nós devemos buscar Jesus não pelas coisas temporais, não pelas coisas daqui. Nós devemos sim buscar Jesus pelas coisas que são eternas. Nós devemos buscar Jesus por causa da eternidade. Nós devemos buscar Jesus, amados, por aquilo que é eterno, não aquilo que é passageiro. A Bíblia menciona que aquilo que é passageiro se vai. O próprio Senhor Jesus disse o seguinte, que nós não devemos amontoar riqueza sobre a face da terra, aonde os ladrões roubam, onde a ferrugem crasta e destrói, aonde vai se decompondo, mas que nós devemos juntar uma riqueza celestial no reino dos céus. Que o nosso relacionamento com Deus venha a ser, meus amados, acrescentado, que o nosso relacionamento com o Senhor Jesus venha a crescer e venha a aumentar cada vez mais. As coisas daqui tudo vai perecer, as coisas aqui tudo vai subsistir. Você pode nesta noite receber do Senhor Jesus um milagre que você está buscando, e você sair daqui curado, e semana que vem você dizer: pastor, eu quero dar um testemunho de cura, e você pode fazer, e você pode, nós vamos nos alegrar, mas eu quero dizer, aquela cura que você recebeu, ela vai te resolver, quem sabe por algumas décadas, e você vai morrer, ou Jesus vai te levar, mas é temporal. Mas nós devemos buscar Jesus, não por algum benefício, que podemos receber aqui, e viver alguns anos com esse benefício aqui, mas devemos sim buscar o Senhor por coisas eternas. E aqui nós vamos aprender desse milagre, meus irmãos, que Jesus, Ele abençoou aquele homem, mas aquele homem buscou algo aqui para a terra, mas ele encontrou salvação em Cristo Jesus, porque a Bíblia diz que creu, ele e a sua casa, creu no Senhor Jesus. Eu gostaria de convidar vocês para nós ficarmos em pé, porque eu gostaria de orar nessa noite, amados, de nós aprendermos em Deus, que Jesus é maravilhoso, e que Jesus veio para derramar do seu amor, da sua graça, da sua bondade, da sua misericórdia sobre nós. E Jesus também jamais vai rejeitar aqueles que dele se aproximam com um coração reto e sincero, disposto a buscar e adorá-lo. Eu gostaria de nesta noite orar junto com você. Eu gostaria que os nossos pedidos a Deus, que a nossa busca em Deus seja muito maior do que as coisas aqui da terra, ao ponto de você dizer e crescer em maturidade em Deus, de dizer: olha, se Deus não me abençoar com nenhum tipo de bênção, se Deus não derramar sobre a minha vida nenhum tipo de favor, mesmo assim eu vou servi-lo, eu vou adorá-lo, mesmo que Ele não me cure, eu vou seguir a Ele, vou servir a Ele, porque eu bem sei que Ele veio para morrer por mim, Ele entregou a sua vida, para que eu possa herdar a vida eterna. Que nós venhamos nos achegar a Jesus, e buscar a Jesus, buscando o quê? Buscando o seu perdão, nos achegando buscando arrependimento, quebrantamento na nossa alma,
buscando em Deus, meus amados, no Senhor Jesus, a reconciliação com o seu sangue derramado e vertido por nós naquela cruz, e buscarmos em Jesus a vida eterna que Ele dá gratuitamente, e buscarmos no Senhor a certeza, a convicção da salvação. Quero convidar nessa noite você, venha a Cristo sem demora. Ir a Jesus é buscar as coisas do alto, não somente bens e saúde, das quais sei que precisamos, mas que não seja esse o foco pela qual nós nos reunimos nos domingos aqui, buscar uma bênção aqui, outra bênção acolá, mas viemos para adorar a Ele, para exaltar a Ele, para nos render e nos alegrar diante dEle, e fazer uma grande festa, e dizer: Senhor Jesus, eu te busco, e eu te adoro por aquilo que Tu és, não por aquilo que Tu vai me dar.